Olá pessoal, o tema de hoje é uso de suplementos alimentares por crianças e adolescentes, riscos e benefícios. Assunto que gera muitos questionamentos por parte de pais e também responsáveis. Um estudo recente publicado no Jornal de Pediatria, o JPED, mostrou que o consumo desses produtos vem crescendo no Brasil e no mundo, e muitas vezes sem orientação médica. Entre as crianças, os suplementos mais usados são polivitamínicos e minerais, geralmente oferecidos para reforçar a imunidade e compensar a alimentação. Já entre os adolescentes predominam as proteínas e aminoácidos, com o objetivo de melhorar o desempenho físico ou conquistar o corpo ideal. Mas atenção! O uso sem acompanhamento médico pode causar ineficiência, superdosagem e até prejuízos à saúde. Será que realmente é necessário que crianças e adolescentes usem suplementos alimentares? Tire suas dúvidas a partir de agora no Famílias em Pauta. Olá pessoal, está no ar mais uma edição do Famílias em Pauta, programa da Sociedade Brasileira de Pediatria que visa esclarecer dúvidas dos pais sobre a saúde das crianças e dos adolescentes. Hoje vamos falar sobre um assunto que gera muitas dúvidas: uso de suplementos alimentares por crianças e adolescentes, riscos e benefícios. E para esclarecer essas dúvidas, vamos contar com a participação de dois especialistas da Sociedade Brasileira de Pediatria. Comigo aqui hoje está a doutora Maria Carolina Porto. Ela é membro do Departamento Científico de Nutrologia da Sociedade Brasileira de Pediatria. Doutora Maria Carolina, seja bem-vinda pela primeira vez no nosso programa. Muito obrigada. É um prazer estar aqui. Obrigado, doutora Maria Carolina. Também o Dr. Ricardo Arraes, ele é membro do Departamento Científico de Endocrinologia da Sociedade Brasileira de Pediatria. Dr. Ricardo, também pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Obrigado, ótimo estar aqui com vocês. Obrigado. A primeira pergunta, para começar, eu faço para o senhor, Dr. Ricardo. Os suplementos alimentares são realmente necessários para a maioria das crianças e adolescentes? Bom, na maioria dos casos, não. A grande maioria das crianças e adolescentes com acesso, a uma variedade de alimentos, alimentação balanceada, totalmente suficiente para fornecer todas as vitaminas, minerais necessários. Então, o foco sempre deve estar em oferecer frutas, legumes, verduras, proteínas, grãos, e os suplementos não vão substituir uma boa alimentação. Só em situações especiais, crianças e adolescentes em alimentação vegana ou com alguma doença desabsortiva, genética, que aí precisa ter uma boa orientação específica, médica e nutricional. Então, nesses casos específicos, que aí você realmente tem que considerar a suplementação. A grande maioria das vezes, não. Então, é muito importante que isso fique muito claro sempre, Obrigado, doutor Ricardo. Eu chamo agora a doutora Maria Carolina para responder. Suplementar vitaminas e minerais sempre melhora o desempenho cognitivo das crianças? Olha, essa é uma pergunta de ouro. Na verdade, não melhora. Isso é uma crença comum e também um dos maiores equívocos, porque o excesso de suplementação, além de não aumentar a inteligência, pode até causar intoxicações e ser bem grave. O que realmente faz a diferença é uma alimentação equilibrada, a criança comer fruta, legumes, cereais, carnes, aleitamento materno, ovo, peixes. Isso realmente vai garantir o aporte adequado de micronutrientes para essas crianças. E a suplementação realmente só pode ser indicada quando nós temos uma deficiência confirmada, com diagnóstico e com acompanhamento médico. A suplementação tem que ter acompanhamento médico. O foco do pediatra sempre tem que ser investigar a causa da deficiência antes de prescrever. E, como meta, é que os pais invistam sempre no prato e não na prateleira da farmácia. Obrigado, doutora Maria Carolina. Eu volto a perguntar agora ao doutor Ricardo. Que tipo de suplementos tem maior utilidade, praticidade e segurança na prática cotidiana para crianças e adolescentes sem patologias específicas ou doenças crônicas? Na realidade são poucos. Que a gente pode falar que são mais utilizados, a vitamina D, que a gente sabe que pelo nosso estilo de vida atual, principalmente populações urbanas, a gente pega muito menos sol do que deveria. Então, a fonte principal, que seria realmente a exposição solar, é muito reduzida. Então, hoje, os inquéritos estão mostrando que a vitamina D
né? A gente sabe que é importante você suplementar pelo estilo de vida atual, né? A gente sabe que também o ferro tem essa questão, né, suplementação, quando tem um risco de deficiência, prematuridade, anemias, lógico, aí você vai tratar, você está tratando uma condição. Meninas que têm um ciclo menstrual muito importante, acaba tendo um déficit, né, pela perda, a gente acaba, até nessas situações, você vai suplementar. E o zinco, a gente sabe que o zinco tem uma característica de você, em algumas situações, né, diarreia aguda, né? Lembrar muito, o zinco naquela época que era uma coqueluche, crianças com uma baixa estatura ficavam recebendo zinco, né? Isso é um erro muito, muito frequente e a gente tem que evitar. E a outra questão é a vitamina B12, que a gente também sabe que principalmente aquelas crianças com famílias com veganas, né, que tem uma ingesta muito baixa, aí você precisa sempre com acompanhamento, é muito importante. Nessas situações, ter acompanhamento. Muito importante. Obrigado, doutor Ricardo. Novamente eu chamo a doutora Maria Carolina para responder a próxima pergunta e dizer quais micronutrientes têm papel mais direto no aprendizado e desenvolvimento neurológico. Bom, eu vou continuar a fala do doutor Ricardo, mas a gente foca muito no ferro, no zinco, no iodo, na colina, no ômega 3, né, no DHA. O ferro ele é essencial para a mielinização, para a neurotransmissão, e a criança que tem uma deficiência de ferro, ela pode ter uma apatia, um atraso de linguagem, uma queda no desempenho escolar. O zinco também, ele atua muito na sinapse e na atenção também da criança. O iodo, né, na produção de hormônios tireoidianos, que são essenciais para o desenvolvimento cerebral. Colina, que também favorece memória, favorece o aprendizado, e o ômega, né, o DHA, que participa das membranas neurais, na visão. Agora, uma dieta variada com fontes naturais desses nutrientes já cobre a maioria das necessidades. Então, dispensando qualquer suplementação rotineira se a criança tiver uma alimentação adequada. Obrigado, doutora Maria Carolina. Eu volto a perguntar agora ao doutor Ricardo, para dizer, suplementos combinados, né, polivitamínicos, minerais e nutricionais, eles são mais eficientes e úteis na prática cotidiana? Não, absolutamente não. Isso é importante, isso é muito importante que seja enfatizado, porque para quem não tem uma deficiência específica, aí que você não tem indicação mesmo, eles são desnecessários, são ineficientes, essas misturas normalmente acabam muitas vezes se contrapondo, porque na prática o que a gente sabe, o nosso organismo aproveita muito melhor os nutrientes dos alimentos, eles já estão ali balanceados, enquanto que nos suplementos, seja em cápsula, seja em líquido, em qualquer apresentação, a absorção, o aproveitamento, né, é muito irregular. Então a gente sabe que não tem como comparar, e inclusive é bem mais perigoso. Por isso que a gente fala sempre, quando há necessidade de algum suplemento específico numa determinada situação, ele deve ser colocado de uma forma isolada. Geralmente, em conjunto, eles vão atrapalhar, inclusive atrapalhar a absorção uns dos outros. Então, isso é muito importante. E o problema é porque é uma questão comercial. Acaba tendo um apelo comercial importante. Então, isso é um alerta que a gente tem que fazer para as famílias, né? Dá aquela impressão, olha, tem tantas vitaminas, isso é muito bom. Então, é quase que você atribui um efeito mágico a isso. Isso é muito importante que isso seja desmistificado. Tá? Eu acho que isso é muito importante para a gente alertar. Obrigado, doutor Ricardo, pela sua orientação. Volto a falar com a doutora Maria Carolina para dizer que se crianças que não comem peixe precisam tomar suplemento de ômega 3, que eu até citou agora há pouco sobre o ômega 3. O ômega 3 é um nutriente que a gente tem um pouco de preocupação, principalmente porque ele é essencial para a formação de membranas neuronais, né, desenvolvimento de memória, de linguagem, de visão, como eu já citei. Porém, se a criança tiver uma dieta equilibrada, mesmo que não seja com fonte animal de ômega 3, mas com fonte vegetal de ômega 3, como chia, linhaça, nozes, geralmente essas crianças não têm necessidade de serem suplementadas. Essa suplementação ela deve ser considerada em dietas restritivas, em situações específicas, com avaliação médica, né, sempre sobre orientação médica, e antes da gente prescrever as cápsulas, a gente precisa entender esse contexto alimentar.
Às vezes a criança recebe esse ômega de forma de fontes vegetais e a família está preocupada com o consumo de peixe, que às vezes não é acessível àquela população. Então, não necessariamente o ômega tem que ser suplementado na forma de cápsula. Obrigado, doutora Maria Carolina. Chamo novamente o doutor Ricardo para dizer, o senhor falou agora há pouco sobre a questão dos prejuízos, né, que os suplementos podem trazer e às vezes até mesmo sobrepor um ao outro. Doutor, quais são os riscos do uso desses suplementos sem orientação e sem acompanhamento médico e nutricional? São vários, né? Mas a gente, até para concisão, a gente tem que destacar os mais importantes. Primeiro, superdosagem, então algumas vitaminas, principalmente as lipossolúveis, né, A e D, por exemplo, assim, e também alguns minerais, o próprio ferro, o zinco, eles podem, em dosagem excessiva, ter um efeito de intoxicação, né? E com problemas, com náuseas, com reações importantes. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, né? Então, outra coisa, balas de goma também. Hoje a gente sabe que no mercado tem vitaminas em forma de balas de goma, que acaba sendo até mais atrativo e que também predispõe à superdosagem. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, né? Outra coisa é a interação, medicamentos. A gente sabe que interfere em medicamentos, né? E a gente também tem que tomar esse cuidado. Tem que saber, principalmente se você faz algum tipo de associação. A questão da segurança falsa, que eu até comentei, que se atribui, né, a um poder quase mágico para a suplementação, como se substituísse uma alimentação. Então, isso acaba inibindo, inclusive, a família a botar mais energia, mais esforços para que a criança tenha uma alimentação mais diversificada. Ela fica tranquila com uma suplementação que não está suplementando e realmente garantindo essa segurança. E a última coisa, a qualidade é duvidosa. O problema no mercado, a gente tem muita oferta. Como é um mercado muito rico, então a gente sabe que a pressão e a oferta de produtos de procedência duvidosa é muito grande. Então, isso é importante a gente tomar cuidado. Obrigado, doutor Ricardo. Para finalizar, nossa última pergunta vai para a doutora Maria Carolina, para falar se o consumo de sal iodado ele ainda é relevante hoje em dia. Essa é uma pergunta bem interessante também, e a gente vê muita informação que não é inequívoca, dizendo que não, mas na verdade sim, o iodo ele é essencial para o funcionamento de tireoide, como a gente já falou, para o desenvolvimento cerebral. A deficiência do iodo ele pode levar até um baixo QI, né? Um déficit de atenção, até um déficit intelectual. Hoje nós temos o programa de adição de iodo ao sal, isso é obrigatório, né? E ele é seguro desde que o sal seja usado com moderação. Um problema atual é o oposto. As famílias estão utilizando muito sal. Então, isso é um problema, né? Porque a gente tem várias consequências com relação ao excesso de sal na alimentação. Agora, em quantidades moderadas e adequadas, o sal iodado, ele sim deve ser consumido em detrimento daqueles sais gourmets que não têm iodo, já que o iodo é fundamental para o desenvolvimento cerebral da criança. Obrigado, doutora Maria Carolina. Também agradecer ao doutor Ricardo pela participação, por terem tirado um tempinho para estar conosco aqui esclarecendo essas dúvidas. Doutora Maria Carolina, suas considerações finais sobre o tema de hoje e agradeço de uma vez a sua participação aqui. Muito obrigada ao programa, muito obrigada à oportunidade de falar sobre suplementação, que eu acho que é um tema que toda família hoje tem dúvida. Eu acho que grande parte das famílias tem dúvida hoje quanto à suplementação e as informações verdadeiras, as informações reais que a SBP traz para as famílias, isso aí é de uma segurança para eles muito grande, né? Então, obrigada pela possibilidade de estar aqui. Muito obrigado, doutor Ricardo, também suas considerações finais sobre o tema de hoje. Realmente, foi muito boa essa participação, acho que foi um assunto muito, muito relevante. Acho que a gente tem que enfatizar, né? As famílias precisam dar comida de verdade. Acho que isso é muito importante, dar uma forma adequada, em momento adequado, com tranquilidade. A hora da refeição tem que ser uma hora, né, de paz, de transmissão de um comportamento. Então a gente tem que desacelerar e dar o espaço devido. Acho que isso é fundamental. Não achar que a suplementação vai substituir
essa atitude que é fundamental. Acho que é muito importante que isso seja, né, tido como uma mensagem final. Muito obrigado, Dr. Ricardo. Obrigado a todos vocês. Até a próxima. Tchau, tchau. Até a próxima. E no site Pediatria para Famílias da Sociedade Brasileira de Pediatria você encontra diversos materiais disponíveis sobre a saúde das crianças e dos adolescentes. Acesse o site pediatriaparafamilias.com.br, esse endereço que aparece aí no seu vídeo. E o Pediatria para Famílias também está nas redes sociais. Siga nossos perfis no Instagram e também no Facebook. E já sabem, se restarem dúvidas sobre o tema de hoje ou se quiser mandar uma sugestão de pauta, mande um e-mail para famíliasempauta@sbp.com.br, repetindo, famíliasempauta@sbp.com.br. Compartilhe nossos programas com a sua rede de contatos. A gente se encontra em nossa próxima edição. Até lá!